essência, aleluia, de entender e compreender os caminhos do Senhor. Mas eu e você está aqui nesta tarde, aleluia, sendo privilegiados na casa do Senhor. Ele não espera a multidão, aleluia, para o adorar, porque a grande multidão vai ser no dia da glória que João já viu. Aleluia, a grande multidão vestida de branco, clamando um só coral ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo dos Santos. Aleluia, naquele dia terá a multidão adorando, reverenciando, mas nessa terra ele não depende da multidão para o adorar, mas depende de quem está na multidão, de quem são que está na terra para o adorar, porque Jesus disse, aleluia, Deus busca os verdadeiros adoradores, aleluia, porque Israel concedia a tua adoração só de boca, a busca era de boca, a adoração era de lábio, mas o Senhor diz, aleluia, o profeta Isaías no capítulo 29, 13, que o temor deles para com Deus se consistia na doutrina de homem, que eles foram instruídos e os teus corações estavam longe do Senhor. Por isso Jesus ele veio mudar o povo, transformar o povo que conhece letra, mas não conhece o que é adorar. Ele disse que o que importa, o Pai é Espírito, o que importa é que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. É nós saber a quem nós estamos reverenciando, a quem nós estamos servindo, igreja. Aleluia, Deus assim ele recebe, aleluia, a nossa adoração, seja ela no joelho, seja ela em canções, seja ela, aleluia, em lágrimas, seja ela, aleluia, em você fazer seu sacrifício de jejum, o Senhor recebe, aleluia, porque Ele conhece quem faz para Ele e quem faz para si. Aleluia. Abra as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo no tema da campanha. Aleluia. Primeiro elo do tema desta campanha, eu já pude contemplar a presença do Senhor. Aleluia. Então entende, não é a multidão que tinha para vir, mas é quem estava para adorar. Aleluia. Porque muitas vezes a gente pode encontrar a igreja cheia, mas não sente a presença. Aleluia, porque quem estava não jejuou, não orou, não buscou, não reverenciou, aleluia, por isso fica vazio. Nós ficamos limitados, é como se tivesse uma parede de gelo, aleluia, e nós não conseguimos sentir a glória, nós não conseguimos sentir a presença, aleluia, porque não teve jejum nem oração, para o céu se abrir, a presença não teve em nosso meio, aleluia. Por isso, igreja amada do Senhor, aleluia, vem na casa do Senhor, vem em jejum, vem na oração, vem crendo, aleluia, que nós já saímos lá contemplando a presença do Senhor, e chega na casa, nós só se enche mais, amém? Aleluia. Jeremias 33, a partir do verso 3, em nome de Jesus, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Eu quero prosseguir um pouco nessa leitura em nome de Jesus, que diz assim a partir do verso 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aleluia, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os, aleluia, trabucos e espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, e o sararei, e lhes manifestarei a mudança de paz e de verdade. Aleluias.
E removerei os cativeiros de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os, aleluia, os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, e com que pecaram contra mim, e como que transgrediram contra mim. Aleluia, e esta cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo bem que eu lhe faço, e espantação e perturbação, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Aleluia, amém, igreja? Diz assim, vamos meditar mais o verso 11, que diz assim: a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne ao cativeiro, aleluia, da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Toma Deus assento, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, atentai os vossos ouvidos nesta tarde, aleluia, para glorificar e compreender a palavra do Senhor. Pastor, Aleluia, para que, aleluia, nós possamos compreender, aleluia, a razão desta palavra, aonde Deus lidera, aleluia, o profeta Jeremias, dizendo: clamas a mim, aleluia. E o Senhor, quando ele diz essa palavra, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Para mim e você entender isto, é preciso nós compreender o conteúdo. O que aconteceu? Em que estado estava Israel? Em que estado estava Jerusalém? Aleluia. Em que estado estava o povo diante de Deus? Aleluia. E o que estava acontecendo naquele momento para que Deus mandar o profeta Isaías a mandar eles clamar? Aleluia. Sabe por que, igreja? Aleluia. O povo de Israel, ungido, escolhido, separado de Deus, aleluia, separado por Deus, aleluia, para servir ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: Israel esqueceu de adorar a Deus. Jerusalém, aleluia, a cidade do Senhor escolhido, aleluia, o povo do Senhor deixou de reverenciar o Senhor, e por causa, aleluia, das tuas idolatrias, por causa das tuas ganâncias, por causa da tua desobediência, aleluia, o povo se afastou de Deus. E quando eles se afastaram de Deus, aleluia, o Senhor permitiu que viesse sobre eles o inimigo, que viesse os afligisse, que viesse saqueasse tudo que eles tinham, que viesse tomasse, aleluia, deles aquilo que eles tinham, até tirar a paz de Israel. Israel não tinha mais paz, Israel não tinha mais alegria, Israel, aleluia, vivia uma vida, aleluia, atormentada, atribulada, aflições por cima de aflições, tudo causado por causa da tua desobediência e virar as costas para a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus vai nos dizer: o Senhor ainda ele dá esperança para teu povo. Ele manda o profeta, aleluia, Jeremias, pronunciar a eles que se eles clamassem a Deus, aleluia, certamente viria as promessas se cumprir, viria sobre Israel as bênçãos do Senhor, aleluia. O que tinha de aflição, de perseguição, a palavra do Senhor, ele vai dizer que através do clamor ia haver paz, aleluia, a guerra seria cessada, aleluia, o povo de Israel ia voltar a ouvir a voz do esposo. A palavra do Senhor vai
novamente a voz da esposa, aleluia, porque Israel estava tão contaminado que não estava mais ouvindo a voz do Senhor. Deus também se limitou a falar com Israel, aleluia, e a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Mas Deus disse: clamas a mim, diz para o povo, Jeremias, me clamar, diz para o povo me buscar, diz para o povo se levantar, aleluia, diz para o povo que eu posso responder para eles, que eu posso dar para eles, aleluia, e revelar para eles coisas grandes e firmes que eles não conhecem, aleluia. Imagina agora, Porto Seguro. Como se encontra Porto Seguro? A cidade, entrando e saindo, o povo disperso, o povo está vivendo em uma paz que eu nunca vi na vida. Uma terra onde tem matado tanto jovem, onde tem derramado tanto sangue, onde tem tanto trans, aleluia, onde tem tanta prostituição, aleluia, onde tem tanta oferenda diabólica, e o povo de Deus está aquietado. O povo de Deus cessou as orações, o povo de Deus cessou as suas buscas, o povo de Deus se acomodou nas igrejas, o povo, muitos não querem nem mais na igreja, aleluia. Mas olha para o lado e para o outro e diz: nós estamos vivendo uma paz, porque não quer ver a mãe que sofre, a mãe que chora pelo resgate do teu filho, pelo resgate da tua filha, pelo teu casamento destruído, pela quantidade de gatos malignas de demônio, aleluia, operando em cada canto dessa cidade, por causa de homens malignos que têm feito oferenda e destruindo, aleluia, muitas famílias, porque a igreja não enxerga o problema, o caos, aleluia, que está passando por a cidade. A cidade é turística. Não vamos falar da cidade lá fora, vamos falar da nossa. Porque Deus, ele falava de Israel, ele falava o que acontecia no meio do teu povo, aleluia. E as potestades têm tomado posse. Cada dia que passa, a gente vê quantos carros de polícia entrando na cidade. Quantos carros de polícia entrando na cidade. Quantos corpos sendo, aleluia, arrastados. Quantos pais chorando. Porque as potestades malignas, as hostes espirituais da maldade, aleluia, os principados que receberam a oferenda, tomou posse enquanto a igreja do Senhor se acomodou e se acovardou. E o Senhor vai dizendo: ainda tem solução, ainda tem providência, mas uma igreja precisa se levantar, o meu povo precisa clamar para que eu faça mudança e diferença no meio do povo. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7, 14, o Senhor diz: este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, converter os seus pecados e converter a mim. Ele disse: eu do céu o ouvirei, e os perdoarei, e sararei a tua terra. Então, igreja, a igreja de Porto Seguro está acomodada. O mal tem tomado conta, a cidade está sendo assolada, mas a igreja só vai se despertar quando Deus começar a enviar o céu e abalar a cidade. Aleluia. Porque ele diz: clamas a mim e eu responder-te-ei. Aleluia. Tem igreja que é triste, não tem mais oração, não tem mais ensino.
e diz assim: eu não tenho nenhum tipo de idolatria na minha igreja. Mas quando se esquece de Deus e vive como quer, pior do que quem está lá prostrando de frente da imagem, porque sabe a quem deve prostrar e adorar e perdeu reverência. Deus tem olhado para a cidade, olhado para o povo, aleluias, e tem visto que o povo tem abandonado a palavra, que o povo tem abandonado a reverência. Cada dia uma congregação abre e a verdadeira está vazia. Aleluias. As falsas escancaram a porta. Os crentes buscam facilidade para servir a Deus como quer e larga a sinceridade de viver para viver falsidade, engano, mentira. E diz que Deus não importa, que Deus só quer o coração. E o Senhor tem entristecido como se entristeceu com Israel. O Senhor, aleluia, tem se entristecido com esta cidade, com esta igreja, aleluia, dele, nesta cidade de Porto Seguro. Era um lugar que era para produzir frutos para Deus. Era para produzir, aleluia, era para ser uma cidade bem vista e buscada pela glória do Senhor na cidade. Mas o povo busca só pela beleza da cidade, porque a cidade é bonita, porque a cidade oferece bem-estar para o turista, mas e para os moradores e para os crentes, o que tem acontecido? Eles não têm visto que o mal tem tomado conta, e crente tem se esfriado, e Deus tem olhado e se entristecido. Aleluia. É tanta prostituição dentro da igreja, é tanta corrupção, é tanto adultério, é tanta fornicação. Aleluia. É todo tipo de gente que está no pecado, mas está pregando, está no pecado, mas está levantando, está no pecado, mas está lá na frente de obra. E Deus tem olhado assim como olhou para Israel e tem se entristecido e tem despertado pessoa para orar e dizer: toma essa minha tua vida, põe a vida no altar, como está escrito, aleluia, em Isaías 43, voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos ao vereda do Senhor. E quando eles ouvem, eles não querem a verdade. É crente, conhecedor. Jeremias não estava pregando para ímpio, Jeremias estava pregando para crente. Jeremias estava dizendo para crente que Deus estava mandando ele orar, Deus estava mandando ele buscar, Deus estava mandando ele se humilhar. O profeta Isaías, Deus levanta para mandar o povo se consertar, mas enquanto tem crente, Deus levantando para dizer: ainda a minha palavra prevalece, porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Há muitos que estão dizendo: eu estou na casa do Senhor tanto tempo, eu tenho tanto tempo de ministério, eu tenho tanto tempo na presença de Deus. Esse está chegando e está me dizendo isso, vai se converter você, porque isso não é de Deus. Ei, mas o Deus que mandou Jeremias se levantar, o Deus que mandou Isaías se levantar, o Deus que mandou, aleluia, Ezequiel se levantar, o Deus que mandou Amós, Abacuque, Joel se levantar, é o mesmo Deus que disse: nunca houve no meio do meu povo do Deus. Ele é o mesmo de hoje, de ontem, de eternamente. Ele ainda fala na boca do seu lugar. Aleluia. Mas o povo tem brincado, igreja. O povo tem brincado, o povo não quer clamar. É triste quando nós vamos numa igreja, aleluia,
E aí, tá certo? O céu vai ser ali em oração. Deus diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se Deus está mandando clamar, aí Deus põe no coração de alguém o clima da palavra, mostra o livro, revela a palavra e não tem oração, aí pergunta: o que está acontecendo? Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar. O povo se esfriou para orar. Quer que o céu se abre, mas não tem como o céu se abrir para descer as bênçãos se a igreja perdeu o contato com o céu. Olha a quantidade de gente nesse dia de hoje. E Jesus, maravilhosamente, nós podemos contemplar a sua mão, a presença dele. Porque onde Jesus está, nós temos que sentir. Onde Jesus está, ele fala. Aleluia. E a igreja, amados, o Senhor tem exigido que só apenas busca, que só apenas adore, que apenas se conserta. Mas o povo tem levantado campanha e não tem oração, tem feito os interlopes de propósitos. Aleluias. E tá o coitado do fiel que está ali precisando de uma bênção e uma resposta para colocar apenas dinheiro. Se tu quiser abençoar a casa de Deus, tu abençoa. Aleluia, mas a gente não pode trocar a adoração, a reverência, a oração, a busca, o propósito da vida diante de Deus por dinheiro. E Deus tem entristecido. É água, é pedra, é flores, é tanta coisa. E o povo sem oração quer ver o céu se abrir. Ele disse: clamas a mim. Quer ver o milagre acontecer? Ele disse: eu vos responder-te-ei. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias 29:11. Deus vai dizer: eu ensaio o pensamento que tenho de vós. É para o bem, não para o mal, como vós pensais, para dar fim àquilo que vós não espereis. Aleluia. Ele disse: então vives e orareis, e eu, a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e eu, aleluia, quando me encontrareis, quando buscardes de todo o coração. Veja o pensamento de Deus. Quando a igreja se põe para adorar, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: enquanto Pedro estava preso, havia uma igreja clamando ao Senhor. Aleluia, havia uma igreja adorando ao Senhor sem cessar. E o anjo do Senhor resplandeceu com glória na prisão e tirou Pedro de lá daquele lugar. Enquanto, aleluia, Paulo e Sila estavam na prisão adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, Deus fez as paredes estremecer, os grilhões foram quebrados nos teus pés e nas tuas mãos, e eles foram livres. A palavra do Senhor vai nos dizer: enquanto havia uma igreja de Pentecoste, Atos 2, aleluia, em oração sem cessar, unanimemente, aleluia, o Espírito de Deus entrou e encheu toda a casa. Aleluia, muitos foram vistos uma língua repartida, aleluia, de fogo. Atos capítulo 4, 31, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti: mais uma vez eles estavam lá incessantemente clamando, adorando ao Senhor, e o Espírito de Deus desce novamente e enche-os de autoridade para fazer o milagre
vestiu de pano de saco, começou a se humilhar-se. A palavra do Senhor vai nos relatar. O Senhor envia o Espírito Santo através de Jaziel e começa a dizer para ele que naquela peleja ele não teria que pelejar, nem era para ter temor naquela multidão que se levantou, porque só deviam adorar, porque a peleja não era deles, mas do Senhor. Aleluia, por isso entende, crente. Quem clama, quem ora, quem vive num propósito diante de Deus, ele revela coisas grandiosas, ele revela coisas tremendas. Muitas vezes as pessoas querem ver as coisas grandes como as visões de Ezequiel, mas Deus quer te revelar coisas grandes através da palavra. Deus quer te revelar uma vida que tu não tem. Deus quer revelar um céu que tu não conhece. O Senhor, aleluia, através do teu clamor, da tua oração, Ele quer quebrar as correntes, as cadeias que prende a tua vida, a tua parentela. Através do teu clamor a Deus, da tua sinceridade e retidão com o Senhor, Ele quer livrar os teus da mão do teu inimigo. Ele quer, aleluia, abençoar a vida de quem clama. Mas o clamor bem cessado, como é que ele vai agir? Vidas vai continuar descendo a sepultura e uma igreja dormindo. Aleluia. Porque o Senhor diz: clama, todos esses que clamaram alcançou vitórias. E a igreja precisa clamar. Aleluia, a igreja precisa exercer o clamor. A igreja precisa exercer a oração. Aleluia, porque Deus está dizendo, Ele usou, aleluia, o profeta Jeremias para dizer: aquela cidade de Israel estava em um monte de terra, estava, aleluia, destruída, queimada, derrubada, assolada, e muitos que passavam via o caos que aconteceu por causa da rebeldia, porque deixaram o teu Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer, Deus diz que mesmo eles tendo rejeitado a Ele diz ao profeta aleluia, Jeremias, que haveria um tempo de mudança, haveria um tempo de glória naquela cidade. Ele faria o nome dele ser visto naquela cidade, naquele povo. Por amor ao nome dele, ele ia fazer brotar o reino. Aleluia. E ele já começa a dizer, aleluias, a respeito deste reino. Aleluia, mas de que havia através do clamor, da oração, da súplica. Aleluia, o Senhor diz, aleluia, no versos 11 diz, aleluia, de Jeremias, capítulo 33, ele diz: a voz de gozo é a voz de alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz do que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tome, aleluia, que torne o cativeiro da terra, como ao princípio, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo de mudança de renovo. O Senhor estava falando do noivo. Quem é o noivo que Ele prometeu? Ele já estava dizendo: enquanto vão clamar a mim, enquanto vão se humilhar a mim, eu vou mostrar coisas grandes e firmes que vós não sabem.
nós precisamos mudar as nossas vidas. Nós precisamos, aleluia, fazer com que muitos olham para a igreja desta cidade e dizem: ali tem um povo que adora a Deus, tem um povo diferenciado, tem um povo que quando abre a porta da igreja começa a adorar. A glória de Deus é tremenda. Quem já ouviu dizer que uma cidade, o povo começou fazendo uma adoração e já estava em 3 dias e o povo não conseguia parar de adorar, passava noite, passava dia, e lá o povo estava cantando, a glória era tremenda, era povo renovado. Será que isso a gente pode fazer acontecer por aqui? Possamos. Não precisa ir lá no Deus que foi lá, é o mesmo que diz: eis que eu estou em vosso meio. Aleluia. E o povo fica enganado com certas coisas, dizendo que está trazendo avivamento. Que avivamento é esse? Que não tem mudança nas igrejas, não tem mudança na vida própria, não tem mudança na vida dos nossos jovens, na vida das famílias, que não tem mudança no ministério, que não tem mudança na cidade. Então, que evangelho é esse que estamos vivendo? Aleluia. Porque o evangelho de Cristo faz mudança, traz coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ele cura, ele transforma, ele liberta, aleluia. Ele abre olhos, aleluia, o cego de nascença, ele abre de frente, aleluia, a língua do mundo, abre o ouvido do surdo, faz o gosto andar, nos faz ressuscitar, para que nós abra a boca e diz: esse evangelho de fariseu eu não quero viver. Aleluia. Evangelho de fariseu é você conhecer a palavra e não exercer. É você não mudar. Aleluia. Clamas a mim, eu responderei. O Senhor, Ele fez uma promessa: que se eu e você orar, se eu e você buscar, se eu e você pedir, Ele disse: respondo vós. Aleluia. Ele disse que se parar ouvir uma voz de alegria no meio do povo, a voz do esposo, e que esposo é esse? A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em Mateus capítulo 4, aleluia, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, igreja. Jesus Cristo, Ele é o esposo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai me dizer em Mateus capítulo 4, a partir do verso, aleluia, de número 12. Aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele ali estando, aleluia, em Nazaré, Ele ouviu dizer a respeito de João Batista estava preso. Aleluia, então Ele se retirou e foi para Galileia. Retornando para Galileia, depois Ele foi habitar e passou a morar em Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus Cristo agora começou o teu evangelho. Jesus Cristo, aleluia, agora Ele começou a dizer para o povo: arrependei-vos, porque a chegada do reino está próxima. Aleluia, Jesus agora começa o teu ministério, apregoando, ensinando, curando enfermos, libertando pessoas endemoniadas, aleluia, ressuscitando pessoas, abrindo o ouvido do surdo, desprendendo a língua do mundo, fazendo o cego enxergar, curando o leproso, libertando os cativos. Jesus agora começa o ministério, aonde o Senhor disse, aleluia, no versos 11 de Jeremias 33, versos 11, Ele disse: se para ouvir a voz do esposo, aleluia, lá estava Ele agora, ensinando, mostrando o caminho do reino do céu, mostrando coisas grandes que nunca viu. Um leproso ser limpo, que nunca viu, de repente um canceroso ser curado, diante
diz que além de ouvir a voz, aleluia, do esposo, também ia se ouvir a voz da esposa. E quem é a esposa? A igreja, que ele estava curando, que ele estava libertando, que ele estava tratando, para continuar buscando, para continuar adorando, para continuar servindo. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em João, aleluia, capítulo 14, versos 27, Jesus vai dizer para a tua igreja, dizendo: a vós eu deixo a paz, a minha paz, não a dou como o mundo dá. Aleluia. Porque a paz que Jesus dá é a paz dele para tu ter alegria, para tu ter vigor, para tu permanecer na palavra. E ele prossegue dizendo em João 15, capítulo 10, aleluia, 15, no versículo 10, ele vai dizer: e se vós guardais o mandamento e permanecer no meu amor, assim como eu permaneci no Pai guardando os mandamentos, aleluia, vós, ele diz que nós também estaremos no amor dele. Ele disse para mim e para ti: se nós permanecermos nessa mesma dimensão, guardando, velando pelos mandamentos, amando uns aos outros, nós permanecemos no amor dele. Aleluia. Porque o Senhor, ele é fiel e verdadeiro para a nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja, aleluia, o Senhor, ele vai dizer em João 15, no verso 7, ele vai dizer, olha, essa palavra é perfeita, e eu sempre fico meditando essa palavra de Senhor, isto é poderoso. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó: se vós permanecerdes em mim, ouça bem, se vós permanecerdes em mim, aleluia, e a minha palavra permanecer em vós, vós podem pedir tudo o que quiser, e assim será feito. Jesus, ele deu uma palavra. Agora entenda, aí eu conversando, meditando, eu comecei, mas Senhor, que palavra. Por isso nós não tem nada. Porque muitas das vezes a gente até está no Senhor, mas a palavra do Senhor não está em nós. Para a gente pedir, quando a tua palavra estiver em nós, certamente nós não vamos pedir aquilo que o Senhor não quer. Porque quando a palavra dele está em nós, surge efeito. Porque quem fala é o noivo, quem direciona é o noivo. Ele diz: pode pedir, missionária, pode pedir, pastora, pode pedir, minha irmã, mas ele diz que só vai nos dar se a palavra estiver em nós. Então, se a gente pedir e não receber, é porque a palavra não está em nós. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, clamas ao Senhor e ele responde. Aleluia. Ele diz que aquilo que viram destruído, se alguém olhou para a tua família e diz que não tem jeito, olhou para o teu ministério e diz que não tem mais jeito, aleluia, e está apontando e até esperando a queda, o Senhor diz que enquanto houver clamor, buscar ele responde, aleluia. A voz do esposo vai fazer a diferença e todos vão reconhecer que Deus é bendito e está no meio do teu povo e opera quando ele quer. Por isso, deixa o Senhor entrar na tua casa, na tua vida. Deixa Deus fazer essa mudança, essa diferença. Deixa o esposo, aleluia, deixa ele cumprir, aleluia, com esta alegria no teu coração. Deixa ele cumprir com esta paz no teu coração, na tua casa, no teu ministério, na tua família, na tua alma. Porque tem muitas pessoas que estão felizes por fora, mas por dentro está destruído. É uma tristeza que não tem fim. Aleluia. Mas Jesus, ele faz mudança por dentro e por fora. E onde ele está, a paz dele, ele disse: a minha paz te basta. Tudo que Deus quer que
clama a Ele. E Ele vai te responder. Desça na presença dEle. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E a tua vida não será mais a mesma, mas assim conforme Ele disse, clamando, buscando, aquilo será transformado a sua vida, a tua história, a tua cidade, a tua casa. Mas é preciso, aleluia, a palavra dele está em nós. Amém? Deus é fiel. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.